Um homem furta um boi em uma fazenda para fazer um churrasco. Abate o bovino lá mesmo, no pasto. A polícia investiga o caso e chega ao nome do suspeito com uma série de provas em mãos. Quando o caso chega ao judiciário, o juiz entende que ele não pode ser punido. A razão em duas palavras: prescrição penal. Quer saber mais detalhes sobre este instituto legal? Fique com a gente. Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940. A prescrição é regulada no artigo 109. E isso é feito tomando-se como partida o máximo da pena privativa de liberdade do crime cometido. E continua: em 20 anos, se a pena for superior a 12. Em 16, se a pena máxima for entre 8 e 12. Em 12, se a pena prevista está entre 4 e 8 anos. Em 8 anos, se a pena não for superior a 4. E, finalmente, em 3, se o máximo da pena for inferior a 1 ano. Este último item foi modificado pela Lei 12.234 de 2010. Todas as nuances da prescrição penal. Este é o tema de hoje do artigo 5º. Onde a prescrição penal se encaixa no artigo 5º? Vamos descobrir. A Constituição Federal assegura que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia determinação legal, e determina que a lei deve regular a individualização da pena, adotando privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e ainda suspensão ou interdição de direitos. O artigo 5º recebe aqui no estúdio o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Agmon Rocha, e também o advogado e professor de Processo Penal, Bruno Pires de Oliveira. Obrigada por virem até o nosso programa. Doutor Bruno, vamos começar pelo básico, então. Quais são os tipos de prescrição penal? O Código Penal ele determina aquelas infrações penais, em que a pessoa que comete uma conduta ali descrita, ela poderá ser processada pelo Estado. E nós temos que entender que esse poder do Estado ele não pode se perpetuar. Precisa haver um lapso, um marco temporal, para que o Estado possa exercer esse seu direito de punir. Daí surge o Instituto Jurídico da Prescrição, que num conceito que teríamos, seria a perda do direito que o Estado tem de exercer a sua punição, e aí nasce a prescrição punitiva, ou então a executar aquela pena já imposta por meio de uma sentença, que é a prescrição da pretensão executória. Então, a grosso modo, nós teríamos essas duas modalidades de prescrição. Uma prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Sendo a prescrição da pretensão punitiva regulada pelo artigo 109 do Código Penal, como vimos, e a pretensão executória temos como marco a sentença proferida pelo Poder Judiciário, quando não cabe mais recurso para a apelação ou para ambas as partes. Agora, doutor Agmon, quando é que começa a contar esse prazo? É no dia do crime? Depende, porque a prescrição, esse instituto, ele tem marcos iniciais. E esse marco inicial, por exemplo, da data da consumação do crime. Ou então, quando se tratar de crime de natureza permanente, da data em que cessar essa permanência. E aqui um ponto importante acerca do que o doutor Bruno falou, é que essa prescrição, essas duas espécies de prescrição, existe uma prescrição da pretensão punitiva que ela ocorre antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. E essa outra da pretensão executória, ela ocorre depois do trânsito em julgado. Então, esses marcos interruptivos e esses marcos iniciais, eles são verificados por lei. O artigo 111, por exemplo, traz os marcos iniciais. E o primeiro marco inicial é da data da consumação do delito. Esse é o primeiro marco onde se inicia o prazo prescricional. É bem complexo, né? É bem complexo. Por quê? Porque nós temos o crime, e aí observa-se crime a crime. Então, imagine um crime, por exemplo, de roubo. Um crime de roubo que tem uma pena de 4 a 10, diz o Código, o prazo máximo dessa pena, da pena para o crime, é de 10. Eu tenho que pegar esses 10 anos em abstrato e lançar ele dentro do artigo 109 para saber qual prazo ele vai prescrever. E por ser uma pena de 10, ele vai prescrever em 16 anos. Então, o Estado teria 16 anos para identificar o autor do crime, processá-lo e condená-lo.
Agora, doutor Bruno, no caso hipotético que a gente citou no início do programa, a gente falou que chegou no judiciário e foi constatado que já tinha sido prescrita. É o juiz que tem essa competência? Só a ele cabe essa competência? Veja bem, Flávia, a prescrição discute-se muito a natureza jurídica dela, sua classificação, se ela é ordem de direito processual penal ou de direito material. Mas uma coisa que a gente não discute é que ela é uma matéria de ordem pública. E por se tratar de matéria de ordem pública, o juiz deve conhecer de ofício, também podendo ser reconhecido pelas partes. Então, quando chega esse processo e o juiz depara que a pena já não poderia executar ou processar esse cidadão, ele já decreta, né, a prescrição, que a gente chama da prescrição de ofício. O juiz já determina que aquele processo não chegará ao fim a que se presta. Então, decreta sim a prescrição. E aqui, Flávio, só para complementar, um ponto relevante nesse é que a prescrição, observado o crime em concreto, essa prescrição ela deve ser declarada pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque quando o agente pratica o crime, esse crime é investigado pela Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária, quando instaura o inquérito, ele não pode dispor do inquérito. Então, mesmo que ele esteja diante de uma prescrição, ele não pode declarar, porque a lei veda isso. Aí alguém poderia dizer, mas o Ministério Público pode? Não, porque o Ministério Público também não pode. E o Ministério Público tem que fazer o requerimento para o Poder Judiciário, porque somente o Poder Judiciário, por meio de uma decisão judicial, é que pode declarar. Mas eles não podem declarar, mas eles são obrigados a avisar ao Poder Judiciário da situação? Não existe uma questão de obrigatoriedade, mas existe uma questão de economia processual. E aqui, até fazendo uma analogia à nomenclatura do programa, o artigo 5º diz que o Poder Judiciário, as decisões do Poder Judiciário devem estar baseadas na celeridade e economicidade. Então, se eu tenho um delegado de polícia que verifica de pronto uma matéria de prescrição, ele deve alertar o Ministério Público, o Ministério Público deve requerer isso por uma questão de economia. Economia tanto da razoável duração do processo, e uma economia para o erário para as despesas públicas. Agora, doutor Bruno, um exemplo hipotético aqui, mais uma vez. Se a pessoa for presa e só depois se descobrir que aquele crime já prescreveu, essa pessoa pode considerar que ela foi presa injustamente? Flávia, a gente tem que ter um cuidado ao falar essa possibilidade de injustamente aplicação da pena. Nasce para o Estado, como eu disse, no cometimento de um delito, a possibilidade do Estado punir, né? Exercer o seu direito de punição. Então, veja bem, não se pode falar numa injustiça processual, porque, como o professor Agman bem disse, cabe ao Poder Judiciário decretar essa prescrição, né? E muitas das vezes nós precisamos da instauração do processo, que o juiz analise esse processo para que ele venha declarar essa prescrição, né? Para alcançar o fim a que se presta e a pessoa não ser ela imputada a cumprimento de uma pena. Não é que essa pessoa pode vir para o Estado e buscar um ressarcimento ou algo pelo fato da prisão. A questão é, a prescrição ocorre para o crime. A prescrição ocorre acerca daquele fato. Ele não vai responder pelo fato criminoso, mas isso não quer dizer que ele não tenha praticado. Então, a questão de ter um benefício de estrutura penal que isenta-o de cumprir pena não significa que o Estado pode ser responsabilizado por não ter reconhecido anteriormente. Então, não há essa possibilidade. Bom, esse é um tema que gera muitas dúvidas e alguns telespectadores gravaram vídeos para a gente com dúvidas sobre a prescrição penal. Pode rodar a primeira pergunta, vamos ver. Sou Rafael Faria, sou empresário. Eu gostaria de saber se o criminoso for pego depois da prescrição, ele continua com a ficha limpa? Que dizer para ele? A pergunta do Rafael é interessante. Essa identificação de ser pego depois da prescrição, porque uma coisa é, o agente pratica o fato. Se o agente pratica o fato, a partir da consumação daquele delito, o Estado tem um prazo para punir. Esse é o direito de punir do Estado. Se o Estado não o faz naquele prazo, aí o direito penal diz assim, este caso já está extinto, é uma causa extintiva da punidade. Ele não pode ser punido por isso. Mas, se ele é localizado após, agora essa localização após o quê? Essa é a dúvida aqui que pode ressoar. Porque se o Estado ainda estava perseguindo, investigando e buscando localizá-lo por esse fato tem que aguardar uma decisão judicial para dizer que ele está prescrito.
Porque dentro desse período pode ter havido, por exemplo, uma citação por edital. Ele está em um local incerto e não sabido. E aí vamos imaginar como exemplo. Imagine que ele tenha praticado um crime de homicídio. O crime de homicídio prescreve no prazo de 20 anos. E aí esse agente não foi localizado. Então, ele foi citado por edital. Quando há citação por edital, duas consequências jurídicas. Quais são as duas? A primeira, suspende o curso do processo. Começa tudo de novo a contar o prazo. Então, esse processo, vamos dizer, se esse agente praticou o crime em 90, vai suspender o curso do processo por 20 anos. Então, 90 a 2000, 2000 a 2010. E a partir de 2010, inicia o prazo prescricional, mais 20 anos. Então, a depender do crime, não tem a prescrição. Então, nós temos que analisar caso a caso. E quem faz a pergunta agora é a Daniela. Pode rodar, vamos ver aqui. Olá, meu nome é Daniela Rosa. Gostaria de saber se existe prescrição de pena para crimes hediondos. Doutor Bruno. Temos sim a prescrição adotada para o crime hediondo. A nossa Constituição, ela determina no seu artigo 5º, inciso 42 e 44, os crimes que seriam imprescritíveis. E lá se diz o crime de racismo e o crime que se atenta quanto ao Estado democrático, quanto ao Estado do governo, né? Que seria o chamado terrorismo. Então, os crimes hediondos, eles têm a prescrição regulada pela prescrição que se aponta dentro do Código Penal. Então, não se fala em imprescritibilidade de crimes hediondos. A gente sabe porque é um crime repugnante, é um crime cometido, né, com uma certa torpeza e dá aquela sensação de que deveria ser um crime que pudesse ser punido a qualquer momento. Mas a gente precisa seguir as regras do devido processo legal e os crimes de hediondos, eles adotam sim, a prescrição sobre eles, recaindo sobre eles. E aí varia de acordo com o tempo da pena. Com o tempo da pena, como vimos no artigo 109, que é o marco regulatório para nós nessa prescrição da pretensão punitiva em abstrato e em relação à eventual pretensão da prescrição da pretensão executória, que vai se basear na sentença que foi proferida. E o primeiro bloco fica por aqui. O artigo 5º volta depois do intervalo. Aguarde aí. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje a gente fala sobre prescrição penal com o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Agmon Rocha, e também com o advogado e professor de Processo Penal, Bruno Pires de Oliveira. Bom, doutor Bruno, a gente falou no primeiro bloco sobre prescrição penal em relação aos crimes. Mas vamos falar agora, então, em relação a quem cometeu o ato. É diferente essa prescrição, esse tempo, se a pessoa é menor de idade? Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente que regula, né, os atos infracionais praticados por menores. E o marco da prescrição, ele é abordado pelo que consta do Código Penal. Só que no Código Penal nós temos o artigo 115. E lá no artigo 115 diz que a prescrição ela cairá pela metade quando o agente, na data do fato, ele for menor de 21 anos. E eu chamo essa atenção porque o Estatuto da Criança e Adolescente ele dá um marco regulatório de que o menor é de 18 anos, né, junto com o Código Penal. Só que no Código Penal a gente vigia o Código Civil de 16. E o maior de 18 e menor de 21, ele era relativamente capaz. Então, e tinha a questão de responder o processo penal, né, professor, amparado por um maior de idade. Então, esse marco de 21 anos, ele é estipulado para a redução da prescrição para aquele que, na data do fato, praticou um fato típico descrito em lei como crime. Então, nós teríamos aí esse marco regulatório de 21 anos, reduzindo ao prazo prescricional pela sua metade. Então, suponhamos, a data do fato, praticou um homicídio simples, pena máxima de 20, a prescrição dele seria de 20 anos, reduziria para 10 anos por ele ter essa benesse do artigo 115 do Código Penal. Agora, se ele tiver menos de 18 anos, é o que o senhor falou do Estatuto, né? Fez 18 anos, prescreveu. Tá, ele segue o marco regulatório do Código Penal. Agora, quer ver outra questão interessante, que não foi abordado, mas poderíamos abordar, e a prescrição para o idoso? Porque existe uma discussão acerca do idoso. E aí, imagina-se que a Lei 10.741 de 2003, que trata o idoso, e o que é que diz o artigo 1º? Idoso é aquela pessoa com mais de 60 anos. Só que aí as pessoas confundem que o idoso também reduz pela metade. E não necessariamente é verdadeiro. Por quê? Porque o Código Penal disse que somente o maior de 70 na data da sentença.
Então, por ele ser idoso entre 60 e 70, ele não tem benefício Não muda nenhum. nada. Não muda nada. Então, o menor tem essa redução, mas o maior de 70 também. E o maior de 70, então, nós poderíamos dizer que o idoso tem o benefício da redução da prazo da prescrição? Sim, desde que ele seja maior de 70. Porque o idoso, por si só, ou seja, de 60 a 70, ele não tem qualquer benefício. E o Supremo enfrentou essa matéria e disse que não houve revogação do artigo 115 do Código Penal pelo Estatuto do Idoso. Caso a pessoa que cometeu o crime tenha algum problema mental, isso influencia na prescrição penal? Flávia, segue os mesmos trâmites da prescrição regulada pelo Código Penal. Ele só vai ter uma diferenciação na punição. Porque a pessoa que sofre a medida de segurança, ela não cumpre pena, né? Na verdade, ela tem o que é regulado a sentença, ela não condena, uma sentença absolutória imprópria. Mas a regulação da prescrição, ela se dá pelo Código Penal. Doutor Agmon, e caso haja reincidência? A pessoa cometeu um crime, já foi julgada, pagou por ele, vai e comete o mesmo crime. Essa prescrição é diferente ou não? É diferenciada, Flávio. O que acontece? E o Instituto da Reincidência, ela gerou inúmera discussão jurídica perante os tribunais. Essa matéria chegou ao Supremo na questão do seguinte, discutir: a reincidência é um instituto constitucional ou inconstitucional por violar o artigo 5º? E aí o Supremo, julgando um caso específico, disse: não, a reincidência ela é constitucional. E a partir daí, se ela é constitucional, se eu entendo que ele encontra guarida na Constituição Federal, a pergunta é: quem pratica um crime e é considerado reincidente, ele terá um prazo prescricional maior? E aí o Código responde: sim. A pena dele, o prazo prescricional dele aumentará em 1/3. E não necessariamente no mesmo crime, viu? Porque existe... Pode ser em crimes diferentes. Pode ser em crime distinto, porque eu tenho duas espécies de reincidência. Eu tenho a reincidência específica e eu tenho a reincidência genérica, que nós chamamos. Então, mas o fato dele ser reincidente, o Código Penal não faz diferença. Diz assim, se ele é reincidente, ele tem que ser penalizado de forma diferente. E a mesma interpretação vale para a prescrição. Ou seja, aquele agente que é considerado reincidente, ele tem o prazo da prescrição majorado em 1/3. E no caso de autores e coautores de crimes, doutor Bruno, é diferente a prescrição penal ou vai do mesmo jeito? Vai do mesmo jeito. A prescrição aí, ela incorre para os autores e para os coautores ou partícipes do crime da mesma forma, porque, como nós fizemos, né, Flávia? A prescrição está atrelada ao crime praticado, né, e não à pessoa, o autor que praticou aquela conduta. Só para complementar, é que existe uma previsão no Código Penal que é o chamado concurso de agente, e é o que você acaba de perguntar. Eu tenho um autor e um coautor, eles estão em concurso de agente para praticar um crime. Existe uma previsão que pode, talvez, afastar isso, eu quero praticar um crime com outra pessoa, um crime de furto, e chega lá eu mudo essa vertente, essa intenção, e pratica o roubo. Então, quem praticou o roubo responde pelo roubo e a prescrição vai ser calculada à margem do roubo, e aquele que queria praticar um crime menos grave, ele responde pelo crime menos grave. Aí a prescrição dele também será calculada por um crime menos grave. Assim, nós poderíamos dizer que é uma exceção, é uma benéfica, mas isso é muito resquício, essa é de forma excepcional. São muitos detalhes, né? Muitos detalhes, são detalhes assim, que só deve ser analisado no caso concreto. Bom, nós temos mais uma pergunta gravada por um telespectador. A dúvida é do Jonas. Pode rodar aqui. Olá, meu nome é Jonas Raulino, sou de Curitiba. Eu gostaria de saber se há crimes que não prescrevem. Doutor Agmon, o que dizer para o Jonas? Sim, o Jonas, a resposta dele é positiva. Há crimes que não prescrevem, mas esses crimes que não prescrevem estão descritos na Constituição Federal, e são 2. O crime de racismo, aí existe inclusive uma lei específica, que é a Lei 7716 de 83, que trata do racismo, isso está no artigo 5º, e o outro é o crime que nós chamamos de crime de terrorismo, mas na Constituição ele está específico, que é um crime praticado contra a ordem constitucional ou Estado democrático de direito. Então, essas duas modalidades, o racismo e o que a doutrina penal chama de crime de terrorismo ou contra o Estado democrático de direito, esses crimes são imprescritíveis. E aqui um ponto importante é que, até o ano passado, esse crime de terrorismo ele era tipificado, ou pelo menos enquadrado, na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7170 de 83. Depois, no ano passado, o Congresso Nacional aprovou, e aí isso depois foi sancionado e promulgado, a Lei
13.260 de 2016, que trata especificamente do terrorismo. Então, assim, nós temos 2 crimes específicos, tratado pela Constituição e hoje com leis específicas. Em regra, salvo isso, os outros crimes são todos prescritíveis. Como no caso do hediondo, que a gente adiantou aqui, o né? hediondo e seus assemelhados, né? Que são crimes passíveis de prescrição. E essa questão da prescritibilidade, Flávia, como bem observado pelo professor Agmo, eu tenho um entendimento de que ele fere um pouco esse direito penal que hoje vigora para nós, né, que vige no nosso sistema, que é um direito penal liberal. Né? Com a ordem hoje do Estado Democrático de Direito, é complicado você ter um crime imprescritível, deixar à mão do Estado a punição a qualquer momento, a de perpétuo. Né? Quando se trata dos crimes hediondos, e aí tem uma questão salutar, que foi aquele caso famoso da atleta Joana Maranhão. Em virtude do fato noticiado pela atleta Joana Maranhão, a nadadora que teria sido, teoricamente, violentada por um treinador, foi criada a Lei 12.650, no ano de 2012, ficou conhecida como Lei Joana Maranhão. E aí, por se tratar de crime hediondo, o caso de estupro e estupro de vulnerável, que são crimes considerados hediondos, esses crimes, a pena dele, a prescrição é regulada de forma distinta. E olha que interessante. Por quê? Porque imagine uma criança de 8 anos que sofre um estupro. Muitas vezes ela conta anos depois, né? Anos depois. Aí o que fez a Lei Joana Maranhão? Lançou no Código Penal que essa prescrição só iniciaria quando a vítima completar 18 anos. Por quê? Para que ela tenha noção e escolha e saiba identificar autor e descrever o fato. Então, neste ponto, por se tratar de um crime hediondo, tem essa relevância que foi trazida pelo Poder Legislativo no ano de 2012, especificamente para os crimes sexuais praticados contra menores. Pois nós perguntamos nas ruas do Distrito Federal, você acha que um crime deveria prescrever? Vamos saber quais foram as respostas. Pode rodar. Independente do crime, a pessoa tem que ser punida pelo que ela fez, não importa quantos anos passarem. De qualquer maneira, a justiça tem que ser feita mais cedo ou mais tarde, né? Deixar pra lá é uma coisa que pra mim não teria como... Não era pra acontecer, não é? Essa questão do tempo não tem nada a ver. Eu acho que se a pessoa cometeu o crime, ela tem que cumprir a pena daquele crime, entendeu? Independente do tempo que passou ou não. A pessoa que cometeu um crime deveria obrigatoriamente pagar por esse crime, independente de quando ele foi feito. Se a justiça consiste em a gente causar uma punição para alguém que fez um crime, não faz sentido só porque o tempo do crime, um tempo específico do crime, tipo 10 anos passou e a pessoa ainda não foi punida, que ela não deva receber essa punição. A justiça ainda tem que ser feita. Bom, nós estamos chegando ao final do programa aqui, mas antes eu gostaria de saber com vocês como é que vocês analisam as respostas. Muita gente confunde, né, a prescrição com impunidade, né, doutor Bruno? Quando você analisa o conceito da prescrição, a gente tem esse lapso temporal pelo Estado não ter exercido o seu direito de punir, e a gente tem que observar que esse lapso temporal, aquele que cometeu um crime, ele pode nunca mais vir a delinquir. Ele pode receber de forma indireta essa ressocialização que é atribuída à pena. E dessa sensação de impunidade que temos quando não se leva a uma decisão, a uma prisão de quem comete um crime, faz o cidadão comum não perceber que isso poderia vir a dizer, como eu disse no início, uma perpetuação do poder estatal e uma insegurança para qualquer cidadão para um segmento da sua vida. E para o senhor, doutor Agmo? Eu acho que talvez fosse uma questão de se discutir no país a questão da impunidade. Como é que ocorreria essa impunidade? Até que ponto admitiria a impunidade? E se é que existe a impunidade? Agora, outra coisa é a questão da prescrição. E aqui um segundo equívoco. Por quê? Porque quando nós falamos de prazos prescricionais, nós estamos dizendo, aí voltemos para o exemplo, um homicídio. O Estado, ele tem 20 anos para punir. E dentro desses 20 anos, existem alguns marcos que interrompe, que zera. Imagina o Estado, com todo o seu poder, da Polícia Judiciária, do Ministério Público e do Poder Judiciário para julgar, e o Estado deixa esse crime prescrever. Porque fica aparentando que a extinção da punibilidade pela prescrição só favorece o réu. Não, mas aqui tem que se pensar a extinção da punibilidade pela inércia do Estado em identificar o autor do crime, identificar o fato, processá-lo e puni-lo. Então, talvez fosse uma questão de dizer assim, eu preciso de maior agilidade pela administração pública na atuação da investigação e da punição do crime. Porque aqui não há questão de impunidade, aqui há talvez uma inércia estatal.
E com essas explicações, o artigo 5º de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Agman, ao Dr. Bruno, muito obrigado por virem ao artigo 5º. E obrigada também a você que nos acompanha. Quer assistir de novo ao nosso programa? Acesse tvjustiça.jus.br. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, mande um e-mail para artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa.